Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema na Web TV ao vivo do Jornal NH. E no programa de hoje vamos falar de Inatividade Paranormal 2, a estreia da semana nos cinemas da região. No Sessão Especial você confere 2 dicas de bons filmes de terror e no Sessão Desperdício um filme para manter distância. Além disso, você fica bem informado com as notícias da semana. É isso aí, então fique ligado. Está começando o pré-estreia. E começamos o programa falando sobre Inatividade Paranormal 2, que chega aos cinemas da região nessa quinta-feira. Confira! A sequência faz uma sátira de filmes de terror do estilo Found Footage Films, ou seja, produções que simulam gravações reais e amadoras encontradas posteriormente, contendo imagens de possessões e fenômenos sobrenaturais. Dessa vez, a paródia satiriza filmes como Atividade Paranormal e Invocação do Mal, e é novamente protagonizada por Marlon Wayans, comediante conhecido do público por As Branquelas e a franquia Todo Mundo em Pânico. E você pode conferir esse filme no Cine Espaço, Cinemark e também no Cine System. Mas a gente já avisa, não vá ao cinema esperando muito dessa produção, né, Misael? É mesmo, o Inatividade Paranormal é o típico filme dos irmãos Wayans. Ele tem aquele humor bem desregrado, aquele humor que tem bastante piadas até de cunho racista, mas é claro que são piadas divertidas, é claro, só que são piadas bem também escatológicas. Tem bastante piada de peido, enfim, esse tipo de comédia... Besterol, né? Besterol, exatamente, é um besterol americano, né? Já fez bastante sucesso esse tipo de sátira com filmes como, por exemplo, Corra que a Polícia Vem Aí, que fez muito sucesso na década de 90, Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu, e até Não É Mais o Besterol Americano, que foi um dos últimos bons besteróis feitos nos Estados Unidos, e depois começou a desandar um pouco a receita, não fez mais tanto sucesso, e a gente acabou aí com esses filmes que são bem apelativos e acabam não sendo tão engraçados assim. Bom, e vamos agora às dicas do Sessão Especial, com 2 excelentes e perturbadores filmes de terror. O primeiro é o tailandês Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado. Confira! Um jovem fotógrafo e sua namorada atropelam acidentalmente uma mulher que caminhava na rua. Eles fogem da cena do crime e retornam às suas vidas normais em Bangkok. A partir de então, ela passa a ser atormentada por estranhos pesadelos, enquanto o namorado nota que em suas fotos aparecem estranhas figuras, semelhantes a fantasmas. O casal decide investigar o fenômeno e encontra outras fotografias com imagens sobrenaturais. Paralelamente, os melhores amigos do casal começam a morrer, um a um, de forma misteriosa. Como a maioria das produções orientais do gênero terror, esse filme de 2004 é bem assustador, principalmente por ele misturar a questão do sobrenatural com a tecnologia, que no caso é a fotografia. Fugindo um pouco do digital, o protagonista ele revela sempre as suas fotos de forma analógica, e isso acaba aumentando assim, o suspense do espectador em ver os espíritos que aparecem nas fotos no momento que ele faz cada revelação. Por si só, essa temática já é aterrorizante, mas o filme, que tem pouquíssimos efeitos especiais, e aliás eles nem fazem falta, o filme assusta pela boa trilha sonora e o excelente ritmo da narrativa, que não cansa o espectador. E uma coisa é certa, depois de assistir Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, você nunca mais vai ver do mesmo jeito aquelas manchas e borrões que aparecem nas fotografias. Sabe que esse não é um elemento que foi utilizado só nesse filme tailandês, mas já é um filme que já foi utilizado nos anos 70, num filme chamado A Profecia, que depois até teve um remake, onde o fotógrafo fazia as fotos e depois as pessoas morriam exatamente como as fotos mostravam. Sim. Tanto é que a foto dele acaba com ele, com um risco sobre o pescoço dele, e depois ele acaba tendo o pescoço dele cortado fora por uma lâmina de vidro. É um filme bem divertido também, para quem gosta de filmes cientistas de horror. E a segunda dica da Sessão Especial é o filme O Segredo da Cabana, um terror que desconstrói os filmes de terror. Confere o trailer. A trama começa como tantos outros filmes de terror. 5 amigos que vão para uma cabana no meio do mato aproveitar o final de semana. Lá eles descobrem segredos que vão liberar uma antiga maldição e condená-los para sempre. Mas o Segredo da Cabana vai além e mostra que todos os filmes de terror já feitos para o cinema na verdade atendem a um chamado maior para preservar a raça humana. Sem contar muito sobre o filme, que é coescrito pelo diretor de Os Vingadores, Joss Whedon,
ele conta uma história diferente que resulta em um dos clímax mais bizarros e cheios de referências do cinema nos últimos anos. A boa trama que prende do começo ao fim tem um final inesperado e nem um pouco feliz, mas completamente satisfatório para quem gosta de uma boa trama de terror. O Segredo da Cabana é um filme que tem como protagonista o Chris Hemsworth, é o cara que fez o Thor, o protagonista do Thor. Ele tá nesse filme aí muito bem também, como todos os outros atores também, que estão muito bem dirigidos. E o filme, ele é muito interessante, ele é diferente dos outros filmes de terror. Eles começam nessa cabana e de repente eles começam a descobrir os segredos, só que tem por trás de tudo isso toda uma armação que é feita por um grupo de pessoas que na verdade começa a manipular os elementos que a gente vê nos filmes de terror. Porque, por exemplo, tem um cara que é o bêbado, tem o cara que é o inteligente, tem a garota que é a virgem, tem todos os clichês do filme de terror estão ali, mas eles estão ali por um motivo, e é isso que o filme tenta explicar. É difícil a gente não spoilear alguma coisa para os nossos espectadores, e eu vou tentar não fazer isso, mas o filme ele tem uma coisa meio Lovecraftiana, vamos dizer assim. É o terror que o H.P. Lovecraft construiu, ou seja, tem a coisa dos deuses antigos, tem a coisa do sacrifício humano, e tudo isso é muito bem elaborado e jogado de uma forma muito bem humorada, e no final, o final é apoteótico, vamos dizer assim. Todos os elementos de filmes de terror que você já assistiu, o Hellraiser, enfim, Os Estranhos, tudo que você imaginar tá no filme de alguma forma colocado. Os palhaços assustadores, assassinos também estão lá. E eu não vou falar muito também, é difícil. Vamos deixar assim, né? Mas é curioso e você precisa assistir, que é um filme muito divertido, é um filme muito legal e uma ótima opção para quem quer ver um filme de terror bem diferente do normal. Bom, e depois de duas dicas boas, a gente vai falar agora de um terror de arrepiar, mas ele arrepia de tão ruim que é. É hora do Sessão Desperdício, que vai falar do ridículo Sacrifício. Confira. Okay, I'll get it. Give me your hand! Nicolas Cage protagoniza o remake do clássico setentista, mal repaginado, mal escrito, mal dirigido, confuso e mal feito, além de mal atuado. A trama acompanha um policial que, após um acidente, fica abalado psicologicamente. Ele recebe uma carta de sua ex-noiva e parte para uma ilha procurando a sua filha desaparecida. Lá, uma comunidade completamente feminina prepara a festa da colheita. Eventos estranhos vão se sucedendo, levando ao clímax quando o policial se encontrará com o Homem de Palha. As cenas absurdas e a má atuação de Cage, que atinge seu ápice em todos os sentidos, o ator não articula sua voz, não convence com as suas caretas, bate em mulheres e interage horrivelmente com os efeitos especiais ruins, fazem desse filme a grande porcaria dessa semana. I need your help. Daddy. Com um orçamento de 40 milhões de dólares, o Sacrifício recebeu 5 indicações ao Framboesa de Ouro, que é o Oscar das piores produções. As indicações foram nas categorias de pior filme, pior ator para Nicolas Cage, pior dupla para Nicolas Cage e seu casaco de urso, pior roteiro e pior remake ou imitação barata. Esse filme foi uma tentativa de refilmagem do filme O Homem de Palha, que é uma produção de 1973. O pior de tudo é que o Nicolas Cage ele era um bom ator, sabe? E depois ele começou a descambar até se tornar a piada da internet. Nesse filme ele tá ao extremo, ele fala de uma forma que tu não consegue entender o que ele tá dizendo, é uma coisa ininteligível. Ele bate em mulheres, ele sai dando soco nas mulheres, que parece a única solução possível para ele, enfim, resolver o mistério que ele tá tentando descobrir. O filme tem efeitos especiais vagabundos, são ruins os efeitos especiais, são horríveis os efeitos especiais. A trama é fraca, eles tentam emular um pouco do terror do original de 1970, só que eles não conseguem. E isso tudo faz com que o filme seja uma vergonha. Ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele é aquele filme bom de assistir quando tu quer assistir uma coisa muito ruim. Mas a gente aconselha você, se você quer ver uma coisa boa, por favor, não vá assistir o Sacrifício, não assista o Sacrifício. É uma perda de tempo pra você e, sinceramente, é um filme completamente desperdício e desnecessário na nossa vida. E nesta semana nós celebramos os aniversários de James McAvoy, conhecido aí pelas Crônicas de Nárnia, já que ele era o Tumnus, o Sr. Tumnus. E também o Jack Nicholson, vencedor de 2 Oscar, Al Pacino e Renée Zellweger. Vamos agora às notícias da semana.
Wagner Moura, um dos principais atores do cinema brasileiro na atualidade, pode interpretar nas telonas o Bispo Edir Macedo. O convite foi feito pela Record Entretenimento, que deseja uma superprodução para narrar a vida do ex-bancário que fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. E como eles não estão de brincadeira, a Record também chamou José Padilha, diretor de Robocop, Tropa de Elite, para comandar o filme. O diretor recusou, alegando conflitos de agenda. Wagner Moura ainda não respondeu ao convite para a produção, que deve ser lançada em 2016. E depois da saída de David Fincher, a nova cinebiografia de Steve Jobs pode ter Danny Boyle como diretor. Ele comandou as produções Quem Quer Ser um Milionário, 127 Horas e Em Transe. De acordo com a revista The Hollywood Reporter, Boyle já tem até um nome para estrelar o longa, Leonardo DiCaprio, com quem ele trabalhou no filme A Praia. E a bela e a ruiva Jessica Chastain, que ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz por A Hora Mais Escura, deve ficar loira em breve. Isso porque ela foi escolhida para dar vida à icônica Marilyn Monroe na cinebiografia Blonde, que tem lançamento previsto para 2015. Lembrando que há pouco tempo atrás Michelle Williams deu vida, de uma maneira muito bem feita até, em 7 Dias com Marilyn, filme que ela concorreu inclusive ao Oscar de melhor atriz e levou também o Globo de Ouro de melhor comédia nessa ótima produção, que ela tá linda, e a Jessica Chastain é linda também, vai ficar muito bem loira ou ruiva, tanto faz, ela é bonita de qualquer jeito. Bom, e o pré-estreia dessa semana fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 2 da tarde, na Web TV ao vivo do Jornal NH. E a programação completa dos cinemas da região, também de Porto Alegre, você confere na edição impressa do Jornal NH. Curta também a nossa fanpage no Facebook. Até mais! Até!